em Atos, no capítulo 23, no versículo 11, a palavra de Deus diz assim: Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: Coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Esse texto ele traz aqui algumas revelações que vão nos ajudar na nossa caminhada, que vão nos ajudar a não desistir. E o conteúdo dessa mensagem hoje é dizer para você: não desista, não desista. O Senhor é com você. E quando nós lemos esse texto aqui de Atos capítulo 23, no versículo 11, ele está inserido dentro de um contexto em que nos versículos anteriores Paulo estava sendo acusado e perseguido, estavam tentando tirar a sua vida, estavam levando ele diante das autoridades para que ele pudesse ser julgado, condenado e morto. E era essa a realidade que Paulo estava vivendo aqui nesse contexto. Durante todo o dia houve confusão, as pessoas acusando Paulo, Paulo se defendendo. Ele passou um dia assim de muita luta, de muita adversidade. Paulo estava preso nessa ocasião, né? Mas estava também sendo julgado. E aí no versículo 11 nos vem essa revelação da manifestação de Jesus, que se revelou para Paulo numa noite e liberou sobre a vida dele algumas palavras que o encorajaram a ir adiante. Bem, para nós que conhecemos a história do apóstolo Paulo, ele nunca foi alguém que retrocedeu, que voltou atrás, que desistiu dos propósitos do Senhor para a sua vida, muito pelo contrário. Ele sempre avançou em direção àquilo que Deus o tinha chamado para que ele pudesse realizar ministerialmente aqui na terra. Ele pagou um preço muito alto por causa disso. Mas ele sabia que havia uma palavra profética sobre a sua vida. Quando Jesus usou Ananias, que foi até Paulo, e Jesus libera uma palavra sobre a vida de Paulo, que era: ele será um instrumento escolhido para levar o meu nome perante gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, e é necessário que ele sofra por causa do meu nome. Que ministério glorioso foi profetizado! Paulo estaria diante de autoridades, Paulo estaria diante de pessoas simples, Paulo iria a todos os lugares pregar o evangelho do reino, falar a respeito de Jesus e dar a essas pessoas a oportunidade de se converterem a Cristo e terem a sua vida completamente transformada. Mas isso custaria muito caro para Paulo. Era um preço muito caro a ser pago. Porque o que Jesus disse foi que ele sofreria por causa do seu nome. E aqui a gente encontra Paulo numa situação dessas, sofrendo por causa de Jesus. E é interessante nós olharmos para esse texto e para o contexto no qual ele está inserido, porque a partir do versículo 12 se levantam novamente tentando criar uma celeuma, uma confusão, para que Paulo pudesse ser morto. Até já estavam tramando a sua morte. A bênção foi tão grande sobre a vida de Paulo que alguém ouviu, deu notícia para as autoridades e Paulo foi liberto de toda aquela trama que estava arquitetada para destruir a sua vida, para matá-lo, para ceifar a vida de Paulo. Mas, voltando aqui ao versículo 11 do capítulo 23 de Atos, diz que na noite seguinte a toda aquela confusão que Paulo estava sendo acusado de se levantar contra as autoridades, na noite seguinte Jesus se revela para ele, Jesus aparece para ele. Eu não sei, talvez você na sua caminhada esteja passando por algumas lutas, por algumas dificuldades e talvez não esteja sabendo lidar com elas. E aí vem aquele sentimento, aquele desejo de retroceder, de voltar atrás, de desistir, de não avançar na palavra profética que já foi revelada sobre a sua vida, sobre o seu chamado, sobre aquelas coisas que Deus colocou na sua mão e confiou a você. É importante que em algumas dessas situações você e eu decidamos dar uma
parada para refletirmos a respeito de algumas coisas. A parada de Paulo aqui não foi porque ele desejou parar, mas é porque ele foi parado. Paulo estava dentro de uma fortaleza, encarcerado, aprisionado. Muitas vezes os problemas que nós enfrentamos, eles são como uma fortaleza que nos aprisionam. Trazem um jugo, trazem um fardo, trazem um peso sobre as nossas vidas, vão roubando as nossas forças e vão roubando também o nosso ânimo e às vezes até mesmo tem o poder de abalar a nossa fé. Eu quero encorajar você a não desistir, a não desanimar, mas prosseguir, ir adiante em direção aos propósitos que Deus tem para a sua vida. Porque as barreiras, elas são inevitáveis, elas vão acontecer em algum momento da nossa caminhada. Ou por uma situação de adversidade natural na nossa vida, às vezes problemas de saúde, às vezes desemprego, escassez de alguma coisa que nos é necessária para o nosso dia a dia. Mas é nessas oportunidades que o Senhor quer nos ensinar algumas lições. E Ele está dizendo para mim e para você, não desista, não retroceda, não volte atrás. Eu estou com você. É nessas oportunidades que você e eu vamos ter diante de nós uma escolha de recomeço, de uma nova etapa, sabe? De coisas diferentes para a nossa vida. Algo muito semelhante a respeito do que Paulo estava vivendo. A perseguição contra o seu ministério ela foi tão forte, que ele acabou sendo preso. E nessa situação aqui, humanamente falando, parecia que eram os últimos dias dele, que seria o fim de todas as coisas. Ele já tinha ali enfrentado o Sinédrio, ele sabia o que eles estavam desejando fazer com ele, que era matá-lo. E nesse momento ele estava sozinho ali numa prisão, no cárcere, numa fortaleza. Mas algo sobrenatural aconteceu. Poderia ser talvez a última noite na vida de Paulo. Quantas situações você e eu não achamos que é o fim, que está tudo acabado, que talvez aquela seja a última oportunidade, o último momento e não vamos ter como avançar, como prosseguir. Se nós olharmos humanamente para essa situação, nós vamos enxergar ali Paulo sendo perseguido, sendo levado para a cadeia e agora sendo ameaçado de morte. Mas Paulo tinha uma convicção que nós precisamos ter. Paulo sabia que a vida dele, ela não estava nas mãos dos homens, mas ela estava nas mãos de Deus. Nos momentos difíceis, nos momentos de adversidade, quando dá vontade de desistir, de voltar atrás, porque algo está nos aprisionando, nos encarcerando, sendo uma fortaleza que nos impede de prosseguir na caminhada, precisamos lembrar de uma coisa. A nossa vida não está nas mãos dos homens. A nossa vida está nas mãos de Deus. E quando a nossa vida está nas mãos de Deus, nós precisamos estar preparados para todas as coisas. Paulo estava preparado para o que viesse, para qualquer coisa que acontecesse com ele. Ele estava preparado, inclusive, para morrer por amor a Cristo. Mas exatamente nesse momento em que o fim estava se aproximando, numa perspectiva humana, Jesus aparece para Paulo para fortalecer a sua fé e dizer para ele continuar. Sabe qual foi o segredo? O segredo foi que no momento mais difícil, Paulo recebeu a visitação que mudou o seu ânimo, mudou a condição emocional que ele estava vivendo, fortaleceu a sua fé e o fez prosseguir na caminhada. No texto que nós lemos, diz que na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao seu lado, ou seja, ao lado de Paulo. Gente, que coisa tremenda, que coisa sobrenatural. Agora imagine você aí num momento de adversidade, num momento de luta, sem saber o que fazer, achando que está tudo acabado, que chegou o fim, que você não vai conseguir avançar, que você não vai conseguir prosseguir, e Jesus vem visitar você. Uau! Eu fico imaginando agora a cena de Paulo ali naquela noite, diante de toda essa pressão e ali no cárcere, e de repente quem aparece para ele? Jesus. Jesus se colocou ao lado dele. Sabe qual era a mensagem que Jesus estava passando
para Paulo naquele momento era: eu estou ao seu lado, eu sou o seu ombro, você pode aqui confiar em mim, você não está sozinho, eu estou com você. Você não precisa retroceder, você não precisa desanimar, você não precisa desistir. Aquele mesmo Jesus que Paulo conheceu no caminho de Damasco, agora aparece para ele de uma forma sobrenatural, no momento que ele mais precisava. Jesus apareceu para Paulo como um amigo, como um amigo. Eu tenho plena certeza que nesses momentos, os mais difíceis da nossa caminhada, Jesus se coloca ao nosso lado como um amigo, como um companheiro que se interessa pela luta que nós estamos passando e nos ajuda a vencê-la, nos ajuda a prevalecer, nos ajuda a nos colocarmos de pé e avançarmos em direção aos propósitos que Deus tem para as nossas vidas. Se você observar no texto, Jesus não ficou à frente, nem atrás, nem por cima, Jesus ficou ao lado de Paulo. Jesus preferiu estar ao lado dele, ombro a ombro, dizendo para ele: eu sou teu amigo, eu estou com você, você não está sozinho. Sabe, com esse gesto, Jesus estava mostrando para Paulo que Paulo não estava sozinho. É o mesmo Jesus que deixou os céus, deixou o seu lugar de glória e veio aqui na terra se tornar homem como você e eu, para mostrar para mim e para você que nós não estamos sozinhos. Eu tenho plena certeza que nesses momentos, os momentos mais difíceis da nossa caminhada cristã, nas lutas e nas adversidades que nós estamos enfrentando, Jesus sempre se faz presente. Eu não sei, talvez Jesus já tenha aparecido para você algumas vezes, já tenha estado com você, mas às vezes os teus olhos espirituais não conseguiram enxergá-lo. Talvez o seu espírito não conseguiu perceber que ele estava ali junto de você, mas ainda assim ele estava lá. Ele estava estendendo a mão para você, te ajudando, te socorrendo. É o que ele faz. Foi promessa dele. A promessa de Jesus foi: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está conosco em todo o tempo. Mas quando nós mais precisamos, ele se coloca aqui do nosso lado. Isso me faz lembrar lá de Isaías capítulo 43, no versículo 2, que diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Olha que coisa gloriosa! Nas horas mais difíceis, são as horas em que Jesus está mais perto para poder nos ajudar. Creia, Ele está aí do seu lado agora. Ele está junto com você. Ele está te conduzindo nos braços e dizendo para você que Ele é contigo. Creia nisso. Uma outra coisa que a gente pode observar lá no texto de Atos 23, no versículo 11, é que Jesus não somente ficou ao lado de Paulo, não somente se achegou ali no momento mais difícil que ele estava atravessando, mas Jesus abriu a sua boca e falou com ele. Olha que tremendo. O mesmo Jesus que se coloca ao nosso lado nos momentos mais difíceis da nossa caminhada é aquele que fala conosco. Ele fala conosco todos os dias. Nós temos livre acesso para acessá-lo em todo momento, principalmente nos momentos mais difíceis da nossa caminhada. Basta abrirmos a nossa boca e orarmos, clamarmos pelo seu socorro, e ainda quando nos faltarem as palavras, Jesus conhece o mais íntimo do nosso ser, e Ele virá ao nosso encontro. E Ele falará aos nossos ouvidos e trará uma mensagem de encorajamento para mim e para você. Ele não vai nos abandonar, Ele não vai nos deixar só, mas Ele vai ser o nosso companheiro e vai falar aquilo que ministra profundamente ao nosso coração para nos tirar das situações de adversidade que estamos vivendo. Foi o que Jesus fez. E Paulo reconhece aquela voz firme e suave de Jesus. Eu não sei, o texto não relata qual foi a experiência que Paulo teve naquela situação.
Não sei como aquele ambiente onde Paulo estava, ele ficou no momento em que Jesus chegou. Mas eu tenho uma plena certeza que quando a presença do Senhor se faz real no lugar onde nós estamos, algo diferente acontece. E que privilégio é não somente sentir a sua presença, mas poder ouvir a sua voz. E Jesus falou aos ouvidos de Paulo e disse: coragem. É o que ele está dizendo para você agora. Coragem. Não desista, não desanime, não retroceda, não volte atrás. Não abandone os sonhos, os projetos, os planos, os propósitos de Deus para a sua vida. Ele está com você, Ele está lado a lado com você e Ele está dizendo para você: coragem, coragem. Se coloque de pé, se levante, avance, vá em direção aos propósitos de Deus para a sua vida. Não olhe mais para trás. Os inimigos que te perseguiram já foram vencidos pelo Senhor. E os que se levantarem diante de ti também já foram vencidos pelo Senhor. Porque Ele já te deu a vitória. A palavra de Jesus para Paulo foi: coragem. Coragem. É a palavra que eu profetizo sobre a sua vida agora. Tenha coragem. E o coração de Paulo deve ter se enchido naquele instante, sabe? Sua força recobrada, seu ânimo recobrado, sua alma fortalecida. É como se ele recebesse um sopro do Senhor, quando o Senhor falava aos seus ouvidos e o seu ânimo é recobrado. Sabe por quê? A alegria do Senhor, ela é a nossa força. Todas as vezes que Jesus fala conosco, Ele alegra o nosso coração. Ele nos encoraja a prosseguir na nossa caminhada. Aquela palavra de Jesus era tudo o que Paulo precisava naquele momento. Tudo que você e eu precisamos nos momentos em que estamos desanimando, desistindo, querendo voltar atrás é coragem. Coragem. É o que Jesus está ministrando à sua vida agora, está dizendo para você: tenha coragem. Sabe por quê? Uma só palavra de Jesus, ela é suficiente para reanimar a nossa vida. Foi o que aconteceu com Paulo. A palavra de Jesus reanimou ele. A palavra que tem o poder de criar todas as coisas, que tem o poder de trazer à existência as coisas que não existem, que tem o poder de trazer vida aonde a morte tem reinado, de trazer a provisão aonde há escassez, de manifestar um milagre aonde a cura precisa chegar, aonde a libertação precisa chegar, aonde a transformação de um ambiente completo precisa ser mudado. Basta uma palavra do Senhor Jesus. Receba essa palavra nessa noite. Ouça o Senhor falando profundamente aos seus ouvidos e creia que Ele está te encorajando a prosseguir. Eu sei que talvez você esteja aí diante de desafios que pareçam inalcançáveis, inatingíveis, mas se foi o Senhor que colocou nas suas mãos, se há uma palavra profética, uma palavra de vida sobre você, sobre o seu chamado, sobre o seu ministério, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre tudo aquilo que pertence a você, creia, o Senhor vai te ajudar a prosseguir e a chegar até o final dessa caminhada. Você e eu precisamos, para ter as nossas forças recobradas, é ouvirmos a voz do Senhor falando aos nossos ouvidos. Uma terceira coisa que Jesus fez, relatada nesse texto, foi a garantia que Ele estava dando para Paulo, que a caminhada iria continuar. Olha o que Jesus diz para ele. Jesus declara para Paulo, falando aos seus ouvidos: pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que o também faças em Roma. Bem, vamos agora para o contexto dessa situação. Paulo já havia testemunhado a respeito de Jesus em Jerusalém. E por causa deste testemunho a perseguição veio. E aí vieram cadeias, calúnias, mentiras, difamações, ameaças de morte, todo tipo de sofrimento e de luta Paulo experimentou, ao ponto dele poder dizer: eu sei viver em toda e qualquer situação, porque eu tenho experimentado todas elas. E uma dessas situações que Paulo sabia viver e tinha experimentado eram as lutas, eram as perseguições, eram os levantes que vinham contra a sua vida. E aqui Jesus, que se colocou ao lado dele,
que fala aos seus ouvidos, trazendo a palavra de encorajamento, diz para ele: da mesma maneira que você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, Paulo, você vai fazer também em Roma. Agora, para alguém que estava ali próximo da morte, próximo do fim, ouvir Jesus dizendo: você ainda tem coisas para fazer, eu ainda tenho coisas a realizar em você e através de você. A palavra que eu profetizei a teu respeito, ela vai se cumprir. Tudo aquilo que Jesus nos promete, ele cumpre. Tudo aquilo que ele libera como palavra profética sobre as nossas vidas, acontece em tempo oportuno. Paulo tinha acabado de dar o testemunho da sua conversão e por causa disso ele foi preso. Agora, Jesus dá para ele uma garantia de que aquela não seria a sua última noite, de que não seria a sua última pregação. Jesus disse para ele: tem mais coisas para fazer e você não vai desistir. O que você já tem feito até agora, você vai continuar fazendo. O que você fez em Jerusalém, você vai continuar fazendo em Roma. O seu ministério não chegou ao fim. Jesus apontou para Paulo o destino que seria dar testemunho do Evangelho por onde ele passasse, inclusive em Roma. Talvez Paulo pudesse nunca ter pensado que chegaria tão longe. E às vezes nós estamos assim. Às vezes com os nossos pensamentos, com os nossos sonhos limitados, amarrados, quando na verdade existe uma promessa de coisas maiores e melhores para que você e eu possamos desfrutar, para que possamos viver ainda no reino de Deus. E muitas vezes alguns estão declarando que não tem mais jeito, não tem mais solução, tudo se acabou, não tem como ir adiante. Isso é uma mentira do inimigo. Há muita coisa a ser feita. E, novamente eu digo, tudo aquilo que Jesus promete, ele cumpre. Foram vários os livramentos que Paulo recebeu da parte do Senhor Jesus de maneira milagrosa, de maneira sobrenatural. Em Atos capítulo 28, nos versículos 30 e 31, a palavra de Deus diz: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus. E com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Paulo chegou em Roma, foi-lhe dado permissão de alugar uma casa, aonde ele passou 2 anos, dia e noite, pregando e testemunhando a respeito de Jesus. A palavra que Jesus deu naquela noite para Paulo, dizendo que o que ele tinha testemunhado a respeito de Jesus em Jerusalém, ele faria da mesma forma em Roma, se cumpre aqui nesse texto. Aonde dia e noite, durante 2 anos, ele pregou para várias pessoas, recebia todas as pessoas que o procuravam, pregando o reino de Deus de uma forma ousada, corajosa, como Jesus disse para ele: coragem. Então, dessa forma, ele continuou pregando por onde ele passava, falando a respeito de Jesus. Porque os planos que Jesus tinha para Paulo, eles se cumpriram. Os planos que o Senhor Jesus tem para mim e para você, eles vão se cumprir. E lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, a palavra diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O Senhor tem planos de paz para mim e para você, amado. Ainda que as lutas estejam grandes, ainda que a guerra esteja se levantando por todos os lados, o Senhor está do teu lado. E Ele está falando aos teus ouvidos e te dizendo: coragem! Porque o que você tem feito até agora, você vai continuar fazendo nos lugares por onde eu enviar você. Seja na tua casa, seja na tua vizinhança, seja em todos os teus relacionamentos. O que Deus prometeu em Cristo Jesus fazer na sua vida, Ele vai fazer. Porque os planos que Ele tem a teu respeito são planos de paz e não de mal. Sabe por quê? Porque há uma garantia nas Escrituras em relação a tudo aquilo que Ele promete. Ele pode te levar muito além do que você imagina. Sabe por quê?
porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios capítulo 3, versículo 20. Vai além do nosso entendimento, vai além da nossa compreensão. Talvez os questionamentos estejam vindo sobre você agora, dizendo: por que eu estou passando por essas lutas? Por que eu estou passando por essas adversidades? Por que essas guerras estão se levantando contra mim? É porque todas elas têm um propósito, querido. Eu sei que ninguém gosta de passar por lutas, ninguém tem prazer nessas coisas. Mas a recomendação bíblica é que sintamos muita alegria pelo fato de podermos sofrer por amor de Jesus Cristo. Porque no momento oportuno o seu socorro chega, a sua palavra de encorajamento vem, a palavra profética que um dia foi liberada sobre as nossas vidas, ela se cumpre. Porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir todas as suas promessas para conosco. Eu quero te encorajar a não desistir, a não desanimar, mas a prosseguir em direção aos propósitos de Deus para a sua vida. Coloque-se disponível para o Senhor, independente da luta que você está atravessando nesse momento. E eu sei que talvez nesses dias tenha vindo o sentimento de derrota, de fracasso, o desejo de desistir, a olhar para os teus sonhos, para os planos e projetos que Deus colocou na sua mão e dizer: não vai ser possível, eu não vou conseguir. Que essas palavras sejam removidas do mais íntimo do teu ser, sejam removidas da tua mente. E as palavras que sejam impregnadas sobre você sejam as palavras que Jesus liberou sobre Paulo. Estou ao teu lado, tenha coragem, e o que você tem feito até agora, você vai continuar fazendo. Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente nessa hora. Que venha mesmo uma revelação tão profunda através dessa ministração, para que Deus abençoe profundamente a sua vida. Que o Senhor Jesus abençoe você hoje e sempre. Amém e amém.